Oi, gente, sou Lino Roca, idealizador, roteirista e diretor da série documental Memórias Teatrais Iguaçuanas, relatos de um teatro periférico. Inspirado no Museu da Pessoa, teremos relatos de diversos artistas que fizeram a cena teatral da cidade de Nova Iguaçu e do Teatro da Baixada Fluminense, desde a década de 60 até os dias atuais. A importância dessa série é que ela é um registro da memória desse fazimento do teatro da nossa região. Espero que vocês curtam e venham comigo. No capítulo de hoje, Aécio de Oliveira. Eu me chamo Aécio Barbosa de Oliveira, nasci em 1965 e com 12 anos de idade eu cheguei em Nova Iguaçu. Na verdade, eu cheguei no distrito de Nova Iguaçu chamado Belfor Roxo. Fui morar num bairro, saí do Rio de Janeiro, né? Fui morar em um bairro da periferia de Belfor Roxo. E é uma história assim, que marcou muito a minha vida militante, enquanto uma pessoa que pensa a cultura, que atua no campo político. Com 12 anos eu cheguei em Bom Pastor, provavelmente carregado de preconceitos, e falando, pô, que lugar esquisito, né? Porque a minha mãe e o meu padrasto, antes a gente morava na favela do Jacarezinho, e tivemos que mudar, né? Que sair de lá porque tinha uma obra do pré-metrô, ou do metrô de superfície ali, que passa por Triagem, entre Triagem, porque o Jacarezinho é uma favela que fica entre Maria da Graça e Triagem. E aí ficava aquela ameaça, tipo, porra, vai ter que sair, vai demolir as casas e tal. E aí ele e minha mãe, eles conseguiram comprar uma meia-água em Jardim Bom Pastor, em Belfor Roxo. Aí nós fomos para lá. Eu chegando lá, imagina, isso eu tinha 12 anos de idade, saindo daquela agitação toda da favela. Toda semana a gente ia para o Maracanã, nós éramos geraldinos, aquela alegria toda, né, dentro da favela, que eu acho que é bem diferente de hoje. Tinha violência, mas a violência nas favelas e inclusive no Jacarezinho elas se acentuaram, né, com presença de polícia, presença de caveirão. Mas era um período muito feliz. E quando eu chego em Bom Pastor, eu fico meio assim, pô, que lugar esquisito, né? Aquela minha cabeça ainda novo, mas tão urbano centrado. Aí passava cavalo, passava carroça, passava boi, não tinha asfalto. Eu achava tudo muito estranho. A única coisa que me agradava naquele bairro era o futebol, que eu sempre gostei de futebol, mesmo sendo um jogador muito limitado, eu adorava futebol. No Jacarezinho tinha o campo do Sapão, que hoje é um CIEP, e em Bom Pastor tinha vários campos, então isso que me agradava bastante. Então eu jogava bola, estudava e ficava recluso em casa. Até que um belo dia, aquelas coisas, né, final de mês, aí minha mãe, pô, vai ali no mercado e tal, que isso era muito comum, né, acho que todo mundo sabe disso, né, a comida vai diminuindo quando vai se aproximando do pagamento. Eu fui ao mercado e aí comprei lá, sei lá, 1 quilo de arroz ou feijão, o que precisava. E quando eu estava no mercado, que existe até hoje, pelo menos a edificação está lá, né, no centro de Bom Pastor, do lado da UPA, que antes de ser uma UPA era um parque de diversões. Eu saio do mercado, aí, poxa, cai um toró, tipo verão, imagino. E, aliás, é bom registrar que isso aqui é memória, eu falei ainda há pouco. Memória tem um pouco de inverdade também, não tem como, né? A memória falha, isso tem já um tempo considerável. Mas o fato é que provavelmente em março, chuva de verão, a mudança do clima não estava tão acentuada como agora,
e começa a chover, eu fico debaixo da marquise do mercado. Aí tá, eu estou escutando alguém tocando um violão, aí eu olho assim para a pessoa, já achei aquilo estranho, provavelmente carregado do meu preconceito juvenil. Eu falo, pô, um violão aqui, mas que música legal. E essa pessoa que depois virou meu grande amigo, hoje inclusive nós somos compadres, que é o Carlos Monteiro, mais conhecido como Balofa, estava tocando umas músicas do Gilberto Gil, isso eu estou falando de 79, né? Então, é bom a gente lembrar que 79, ou foi o ano, agora eu não lembro com exatidão, um pouco antes, estava se iniciando uma forte mobilização nacional pela redemocratização. Foi o processo de anistia, né, que inicia a anistia, se não me falha a memória, foi 79, 78, não tenho agora isso de forma precisa. E essas músicas, as chamadas MPB, né, música popular brasileira, estava sendo muito difundida. E ele estava lá tocando Gilberto Gil, estava tocando coisas do Zé Ramalho. Aí eu fiquei, nossa, que coisa legal. E aí fui sensibilizado pela música, né, pela aquela situação, e comecei a dialogar com ele. E aí ele perguntando, pô, mas você mora aqui, não te vejo? Eu falei, eu moro, mas eu quase não saio, pô, acho isso aqui muito esquisito, isso aqui não tem nada e tal. E ele falou, não, mas como aqui não tem nada? Aqui a gente tem uma biblioteca comunitária, e nós temos um grupo de teatro. Aí eu falei, é mesmo, né? Aí eu sei que a partir dali, eu fui em casa, almocei, e já no final do dia, eu colei com Balofa, eu entrei no grupo de teatro, e aquilo ali marcou digamos assim, a minha militância política, e marcou, inclusive, a minha forma de ser, a forma que eu encaro o mundo, né? Então, eu acho uma história muito relevante para mim é muito singular, mas seguramente em tudo que é canto também isso acontece, a força da arte, a força do teatro. E aí eu me integrei ao grupo, né? Eu acho que pronunciei errado, eu me entreguei e me integrei ao grupo Reticência. Isso foi em 79, e aí eu tive a felicidade de participar, o que era chamado, provavelmente já aconteceram outras mostras de teatro. Então, em 79, eu dentro do grupo Reticência, nós participamos da primeira mostra de teatro de Nova Iguaçu, participamos da segunda no ano seguinte, e a gente tinha um trabalho, né, inspirado no teatro de rua do Amir Haddad. A gente tinha um trabalho chamado O que se fila numa espera. Eu acho esse título maravilhoso, né? O que se fila numa espera, né? E a gente formava uma fila. O espetáculo começava, o palco vazio, a gente não fazia na rua, já fizemos também na rua. Alguém gritava, pô, mas está atrasado, porra, marcaram 7 horas, então não vai começar não? Aí uma pessoa sai e vai pro palco e fala, porra, que sacanagem, porra, paguei. Aí um começa a reclamar e forma uma fila. E a partir daí, nessa fila, tem várias pessoas querendo emprego. Então tem um profissional de educação, tem um professor, tem um na construção civil, babá, e tem todo um debate político sobre aquela situação, né? É um momento que a gente está vivendo, isso eu estou falando de 79 e 80, é o período ainda da ditadura militar. Mesmo com a anistia já iniciada, em curso, mas a gente está falando de um período de ditadura. Tem que lembrar que é por volta desse período que coloca uma bomba no Rio Centro, no show lá do Dia do Trabalhador, do dia 1º de maio. E esse trabalho foi inspirado muito no teatro do Amir Haddad, né? Teatro de rua, extremamente politizado. E tem algo que chama atenção, que tem muita relação com o que é produzir teatro na periferia,
das dificuldades, né, que são encontradas, o grupo Reticência, a proposta original era que todo mundo decorasse textos, né, e interpretassem e tal, e não dava muito certo, porque as pessoas tinham muita dificuldade de decorar texto. Eu era o mais novo do grupo, né? Tinha 14 anos, mas ninguém ali, nem eu, tinha a menor experiência com artes cênicas, nada, zero. Nós não fizemos nenhuma preparação, nem oficina, nem estudamos, era com a cara e com a coragem, e a gente foi fazendo. Mas aí tinha muita dificuldade de gravar, de decorar, né, os textos, e nós chegamos à conclusão que, porra, não precisava de texto para ficar decorando. E aí, olhando para as circunstâncias políticas, aquela situação do país, né, desemprego sempre presente, a desigualdade socioeconômica sempre presente, nós, moradoras e moradores da periferia, pegamos um tema e fomos construindo as falas com certo grau de, digamos, de realismo e espontaneidade, e um certo realismo, inclusive, no cenário. A gente precisava de muito pouca coisa para produzir aquele espetáculo teatral. E aí nós apresentamos nessas duas mostras e atuávamos nas ruas, em Bom Pastor, em outros bairros periféricos. Então isso foi algo que, para a minha biografia, e creio que para a história, né, do teatro, foi algo legal, foi algo importante que merece ser registrado. Inclusive, nesse período, em 79, um pouco antes, teve a luta para preservar o Teatro Arcádia. Eu não peguei essa mobilização, mas eu lembro bem disso, né? Que os artistas, tanto o pessoal das artes cênicas, como a galera da música, como a galera da literatura, eles estavam mobilizados ali no início do calçadão de Nova Iguaçu. O pessoal se reunia à noite, a gente chamava aquilo ali do escritório. Então, você tinha o Marcos Meirelli, tinha o próprio Silvio Monteiro que participava, o Eucanaã participava, Walter Filé, Roberto Lara, e eu lá no meio daquela galera. Eu lembro que quem participava, os mais novos, né, que se metiam ali, que devia ser um saco para aquela galera mais velha, os adolescentes, era eu e o Albertinho, né? Enfim, eu sou de 65, o Albertinho acho que é de 64 ou 63. Sendo que o Albertinho era mais ligado ao movimento estudantil, mas era todo mundo ali. Jorge Cardoso também participava ativamente. Então, a gente tinha oportunidade de conversar com Fraga, às vezes o Antônio Fraga, grande escritor que morou em Queimados, circulava também entre nós. Tinha um bar do falecido Magela, chamado Dívida, acho que era Dívida Interna ou Dívida Eterna, e a gente ficava ali no calçadão bebendo. Ou seja, tinha muita mobilização. E uma coisa que eu acho que é legal registrar, quando o Teatro Arcádia é definitivamente fechado, essa mostra de teatro, ela vai acontecer aonde hoje funciona digamos, uma seção da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que fica nos fundos do Instituto de Educação. Ali a gente chamava do Espaço Livre, o CRE, que eu não vou lembrar esse acrônimo, enfim, não lembro o que é, mas era ali que nós apresentávamos, né, os espetáculos. Teve shows também de música no período. Isso foi, então, digamos assim, final dos anos 70, início dos anos 80. E nós, em Bom Pastor, a gente
nós prosseguimos com nossas atividades no campo das artes, do esporte, mas o que dava liga era a arte, inclusive a arte cinematográfica. Nós, no bairro, nós chegamos a organizar um cineclube, e cineclube com película mesmo, né, com formato 8mm. Nós fizemos todo esse trabalho, aí depois teve... posteriormente, mas isso é mais para frente, não vou falar que é da TV Machambomba, mas antes, senão vai cortar, vai dar tudo certo na edição. E um outro período também que eu acho que merece destaque por conta da força, né, da cultura, da arte, é o período em que Brizola foi eleito governador. Ele foi eleito nas eleições de 82, ele toma posse em março de 83 e vai até, o mandato termina em março de 87. Na ocasião, o Darcy Ribeiro foi o secretário de Educação. E um dos grandes projetos, além do Brizola durante a campanha, entrar no debate da regularização fundiária, né? Ele tinha um slogan, cada família um lote, né, de moradia. O déficit habitacional nesse país sempre foi uma coisa absurda, hoje ainda é. Bom, mas o Brizola, então, ele tinha esse slogan. E a outra questão que era fundamental para o Brizola era a educação. E nisso ele chamou o Darcy, e todo mundo, um pouco de história, sabe o quanto o Darcy Ribeiro, que era antropólogo, foi o fundador, foi o criador da Universidade de Brasília. O Darcy cola, então, com o Brizola, e o grande projeto do governo Brizola foi a implementação dos CIEPs, né, que eram os Centros Integrados de Educação Pública, se não me falha a memória. E dentro dos CIEPs, que era a educação integral, começava 8 horas e até 5 da tarde, as crianças chegavam, estudavam, praticavam esporte, as crianças se alimentavam, né, tinham todas as refeições ali dentro. Além disso, tinha a figura dos animadores culturais, né? Animadoras e animadores culturais, em cada CIEP tinha 2 animadores culturais. E em Jardim Bom Pastor foi construído um CIEP. E 2 figuras que também têm uma importância para toda essa história da cultura na Baixada Fluminense foram animadores lá. Um foi o Roberto Lara, que é conhecido, né, entre nós, que trabalha com música, compositor, intérprete, e a outra pessoa era o Walter Filé, que já participava do Grupo Reticência, foi fundador do Grupo Reticência, que eu fiz referência aqui em 79, e também era morador de Jardim Bom Pastor. E nesse período, como animadores culturais, e na época o diretor do CIEP era o Railson. Railson, professor de língua portuguesa, ele, que não é muito comum, infelizmente, principalmente naquela época. Hoje também já está difícil você ter direções de escolas democráticas, né? Escola pública. E o Railson era muito democrático e ele bancou a proposta do CIEP, que a proposta do CIEP era bem interessante, era de abrir a escola, aquela unidade de educação, para a população. Não se restringia só aos alunos, mas era envolver os alunos, os pais dos alunos e quem morava ali para ocupar aqueles espaços, né? Então, à noite, fazer atividades com as pessoas que viviam, que moravam no entorno. Nos finais de semana tinha quadra poliesportiva, tinha uma biblioteca maravilhosa. E hoje em dia, que no mundo que prevalece, de certa forma, o negacionismo, a idiotice, a estupidez, eu faço questão de falar. Eu lembro que, graças a essa biblioteca do CIEP, eu tive a oportunidade de pegar um livro e ler
todos os roteiros do Glauber Rocha. A gente gostava muito de cinema e estava ali um livro numa biblioteca do Jardim Bom Pastor, dentro de um CIEP. Então você tinha uma biblioteca assim, maravilhosa, com vários títulos. Eu lembro também, nesse período da minha adolescência, que eu li Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, acessando aquela biblioteca. E dentro desse CIEP, o Walter Filé e o Roberto Lara, especialmente o Walter Filé, que era mais ligado ao teatro, já com a experiência do Grupo Reticência e outras experiências teatrais anteriores, inclusive, eu acho que com o Grupo Tá na Rua, do Amir, participou de uma oficina com Augusto Boal. O Augusto Boal foi contratado, né, pela secretaria, na época acho que era Secretaria Especial de alguma coisa, ou a própria Secretaria de Educação, e entre outras pessoas, né, notáveis, com muita experiência nesse mundo do teatro, ele foi ministrar uma oficina para os animadores culturais de teatro do oprimido. E o Filé participou disso, e o compromisso desses animadores culturais e animadoras era reproduzir essas oficinas dentro dos CIEPs para as pessoas que viviam ali perto do CIEP, no bairro e tal. E isso foi o que aconteceu. Isso aconteceu, acho que a oficina foi em 85, 86, e nesse período, essas pessoas que eram do Grupo Reticência, elas se rearticularam para formar um novo grupo teatral que, a partir de então, começou a trabalhar com a técnica fórum, né? Que é uma das técnicas do teatro do oprimido. E aí nós formamos o grupo e demos o nome para o grupo, que eu acho que era um pouco a nossa marca, não só espacial, né, geográfica, como as pessoas também nos olhavam, como é que nós nos situávamos em relação à cidade polo da metrópole fluminense, no caso a capital do estado, Rio de Janeiro, mas também era uma tentativa de falar o seguinte, falar, olha, aqui também nós somos capazes de produzir arte, produzir um teatro de muita qualidade. E nós então demos o nome para o nosso grupo de Periferia da Periferia. Na ocasião, o Periferia da Periferia, além das pessoas que participaram do Grupo Reticência, outras pessoas mais novas entraram também, né? Então teve uma integração muito interessante dessa galera do final dos anos 70 com uma galera que estava chegando, né, a partir do meado dos anos 80, e nós ficamos durante um ano, tinha algum recurso da secretaria, do governo, né, do estado, aí nós produzimos cartazes, é uma pena que eu acho que eu não tenho, se eu tiver eu até passo para vocês o cartaz, vou tentar localizar, do Periferia da Periferia, e nós fizemos uma turnê em vários CIEPs do estado do Rio de Janeiro, especialmente a região metropolitana, apresentando 2 trabalhos. Para quem não sabe, o teatro, a técnica Fórum, e eu fui ator e fui o Coringa também, o teatro, a técnica Fórum, você apresenta um espetáculo de 10 minutos, em média, no máximo, 10 minutos, onde fique bem evidente uma relação de oprimido e opressor. Estou falando de 85, 86, a violência policial combinada com racismo. Então isso já estava na ordem do dia, já estava em pauta, não como hoje, as lutas que são travadas hoje, da maneira que são, mas isso já aparecia, né? Então tudo acontecia dentro de um ônibus e uma mulher branca passa na roleta e depois ela entra no ônibus e se toca que perdeu a carteira. E ela grita, motorista, para o ônibus que roubaram minha carteira. Entra um policial, inclusive eu interpretava policial. E aí dentro do ônibus tem pessoas brancas, pessoas não brancas e pessoas negras. E quem foi abordado? Foi a pessoa negra por esse policial e se estabelece o conflito, enfim. Isso era o primeiro trabalho nosso.
O segundo, que a gente apresentava, né, logo depois, isso levava em média 2 horas de apresentação, era violência doméstica, né, que era uma mulher que sofria violência doméstica do marido, o marido agredia ela fisicamente e tinha todo aquele conflito, ela indignada, ela começava a obter informações na rua que aquela situação de opressão ela teria que terminar, ela tem direitos e tal. E a mãe dela, que, enfim, morava também naquele espaço, falava, não, é assim mesmo, né? Era uma pessoa muito acomodada, falava, mas minha filha, os homens são assim, eles ficam muito nervosos e tal. E essa era a situação, era o conflito, e as pessoas do público participavam ativamente. Tinha casos, eu lembro de quando substituí essa personagem, essa mulher, uma outra mulher da plateia agredia, teve casos de agredir fisicamente o marido que estava interpretando e a gente tinha que parar, não, calma, isso aqui é teatro, peraí, não é tanto assim e tal. Enfim, então foram experiências que foram experiências, assim, eu acho que marcantes, tanto para mim pessoalmente, mas para todo mundo que se envolveu diretamente, quem participou na plateia desses espetáculos, e é algo que mostra com todo, digamos, com toda essa seletividade na distribuição de recursos públicos, na dificuldade de acesso, né, a bens culturais, a equipamentos culturais, as pessoas se movimentam, as pessoas elas acabam produzindo coisas, acabam trabalhando com teatro, acabam trabalhando com música. Isso é sempre um desafio para quem vive longe do centro do Rio de Janeiro, né? E eu acho que eu tive a oportunidade, a experiência, junto com tantos outros amigos e colegas, de participar de um movimento cultural ativo, que ainda perdura, mesmo no momento desse que a gente está vivendo, a sociedade brasileira de tanto retrocesso, tanta desconstrução de direitos, as pessoas não param de fazer coisas no campo da arte, de mobilizar, de procurar sensibilizar outras pessoas, enfim. Eu acho assim, o que dá para extrair dessa história, né, que mistura, tem um caráter biográfico, autobiográfico, mas inserido na coletividade, porque sozinho também essas coisas não andariam, é de que, a despeito de todo o preconceito, de toda a escassez, de toda essa ideia da falta, num lugar como Jardim Bom Pastor e esse grupo de teatro do oprimido, que trabalhava com a técnica fórum, eu gostei muito do título, né, que tem muito a ver com a nossa, digamos, condição existencial num determinado espaço, né, na periferia da periferia, de Belfor Roxo, com problemas seríssimos que perduram, né, falta de transporte, falta de saneamento, é uma área com enchente, né, porque na lateral do bairro tem o rio Sarapuí, volta e meia transbordava, agora menos, mas sempre teve problema de violência, conflito da polícia com a galera que comercializa drogas ilícitas, enfim, aquele inferno no cotidiano, mas ainda assim você pode produzir coisas legais, né? Como foi essa experiência que eu relatei, 2 grupos de teatros, e que impactou seguramente a vida de muita gente. Eu até falo assim, né, eu estudei de forma sistemática durante um período, já um pouco mais velho, filosofia na academia,
mas toda a abordagem que eu faço do meu pensamento filosófico hoje, se eu acho que ele presta, eu acho que presta, tem algum sentido, eu só sou o que sou por conta dessa vivência, por conta dessa experiência. É como se fosse a antessala, foi um grande aprendizado a céu aberto, digamos assim, na periferia de Belford Roxo e trabalhando com arte ativamente, no espaço que reunia muita gente, no centro de Nova Iguaçu, né, a gente circulava, pessoas do centro de Nova Iguaçu, de outros bairros de Nova Iguaçu, iam para Jardim Bom Pastor, para fazer coisas lá, participar de outras atividades artístico-culturais lá. Então isso eu acho que é algo muito interessante. É óbvio, eu não quero fazer aqui uma apologia da escassez, não quero fazer uma apologia da falta, uma apologia da miséria. Não se trata disso. Eu acho que as pessoas, todos, deveriam ter recursos, acesso a bens culturais para poder produzir, para poder fruir. Tudo isso, plenamente, né? As pessoas deveriam ter essas opções. No entanto, isso não pode imobilizar as pessoas. A falta não pode imobilizar. Se a gente for pegar a história de outras artes também, isso é muito marcante no Brasil. Você pode pegar a forma que o Eduardo Coutinho trabalhou o cinema dele, né? É o cinema da escassez. E isso era uma filosofia, digamos, uma concepção de trabalho. Ó, vou trabalhar na falta, eu não posso ter um super equipamento, mas eu não vou deixar de produzir meu documentário. E a mesma coisa para o teatro. Se a gente for pegar o que é a experiência do Amir Haddad, o que é a experiência do Augusto Boal com o Teatro do Oprimido, o que é a experiência do teatro, do Arena, o que é a experiência lá em São Paulo, que está o Zé Celso, enfim, trabalhando o tempo todo na escassez. Volto a repetir, isso não pode ser confundido com uma defesa da falta, da escassez, não é isso. Mas as pessoas, experiências como essas, mostram que as pessoas estão vivas, as pessoas estão na atividade, elas querem passar seu recado, elas querem fazer a sua arte. E foi assim que fizemos naquele período e hoje, com todos os problemas, com toda a escassez, com toda a truculência desse governo, coerção, cerceamento e tal, as pessoas continuam produzindo. E não é à toa que a gente pode considerar a importância, né, da arte para sensibilizar e para mobilizar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui capturado pela arte, né? Depois enfim, a minha vida foi me jogando para outras esferas, outros domínios de trabalho da vida, mas a arte foi fundamental, foi a porta de entrada para que eu entendesse o mundo de uma outra maneira e ser mais consequente e responsável pelos meus atos.